sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a nossa conversa vai ser muito legal. Estou aqui com Wesley Cândido, da EMAV. Isto. Que é uma empresa que faz atendimentos veterinários, é isso? Isso, Luca. Hoje nós somos uma equipe aqui de São José do Rio Preto, né? Especializados atualmente atuando... Não tem corte, hein? Perdão. Atuando na área de anestesia veterinária, né? Nós somos em 2 anestesistas hoje. Vocês fazem só anestesia? Isso, especializamos em anestesia veterinária aqui na região. Então, a gente atende Rio Preto e região, né? Trabalhando mais especificamente com cães e gatos. Hoje. Então, tipo assim, a veterinária tem um consultório lá, tem que fazer uma cirurgia, ela sempre procura um veterinário, como qualquer cirurgia. Acho que até os médicos fazem isso, né? Aí ela procura um anestesista. Isso. Veterinário. Exatamente. Aí eles ligam para vocês e vocês vão e acompanham a cirurgia dentro da clínica da pessoa. Exato. Esse hoje é o nosso trabalho, né? Então, a gente é acionado pela clínica veterinária, nós levamos todo o aparato para fazer a parte anestésica. Então, hoje, por exemplo, a clínica vai se preocupar especificamente com a parte cirúrgica, né? Então, a gente leva os equipamentos, monitores, bombas, tudo necessário para fazer a anestesia com a melhor qualidade para aquele paciente que a gente está sendo acionado. Nossa, é uma super responsabilidade, né? Bastante. Porque daí tem que pesar. E, por exemplo, assim, a gente, quando vai fazer anestesia, você tem uma entrevista com a anestesia. E o animalzinho não, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem, quando a gente vai anestesiar, a gente preza, quando conseguimos, né, ter uma conversa com o tutor, com o dono do nosso paciente, para saber um histórico, né? Diferente da humana... A humana, a gente tem essa entrevista, você tem uma consulta pré-anestésica. Na veterinária, nem sempre a gente consegue, né? Algumas vezes, devido à urgência dessa cirurgia, a gente não consegue esse tempo hábil aí de conversar com o tutor, tudo. Aí a gente tem que passar, né? Esperar que o colega passa para a gente sobre o caso. Aí, normalmente, o colega veterinário que passa para a gente tudo sobre aquele paciente, né? Aí a gente tem que fazer a junção do histórico daquele paciente, do histórico anterior, de tudo que ele já apresentou, de doenças que ele possa ter, junto com todos os exames. Aí a gente vê qual que é o melhor procedimento, porque às vezes eu tinha um cachorro que sofria do coração. Sim. Aí é muito complicado, né? É uma cirurgia com um desafio maior, tá? Antigamente, alguns anos atrás, falava-se de... porque o cachorro é muito idoso, o cachorro tem cardiopatia, que é um probleminha de coração, o cachorro tem um probleminha no fígado, não pode fazer. Hoje a gente já está muito parecido com a linha humana. Então, a gente não tem mais essas limitações. Pode ser feito, né? Hoje a gente já anestesiou cachorros de 20, 21 anos com uma qualidade, uma segurança bem legal. Só que assim, diferente, por exemplo, de um cachorrinho de 2, 3 anos que vai entrar para fazer uma simples cirurgia, às vezes numa castração ou algo assim, um cachorro dessa idade, né, como você disse, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que me anteceder a alguns problemas que ele possa vir a aparecer. Então, assim, ele tem problema de coração? Eu preciso de um exame, de uma avaliação completa do colega também especialista, do cardiologista, entendeu? Então, a gente consegue fazer essa junção e escolher o melhor protocolo anestésico, a melhor abordagem para esse paciente. Porque existem vários tipos de anestesia, né? Existem vários tipos de anestesia. Existe anestesia dissociativa, anestesia inalatória, que o pessoal hoje... hoje eu gosto da inalatória, né? O pessoal fala muito da inalatória, né? Mas a gente também, junto com a inalatória, a gente tem uma que a gente chama de parcial intravenosa, onde a gente mescla, né, a inalatória, que é feita através de gases, junto com algumas medicações em infusão contínua, que é bem parecida com a humana, é o que a humana hoje usa. Como se fosse você ser sedado, né, através da inalatória, e daí uma anestesia para o local ali onde vai ser operado. Também. A gente faz anestesia local, mas a gente também
opta por deixar outros tipos de anestésico geral igual a anestesia inalatória junto na bomba de infusão, descendo junto, constante, né? Através do sorinho ali, ela está sendo constante, entregue para o paciente. Então, a gente consegue de duas formas anestesiar. Porque, às vezes, só a inalatória, né? Ele pode acordar no meio. Não que acorde no meio, mas só a inalatória, às vezes, ele não dá o grau de profundidade que eu preciso para aquele paciente. Tem cirurgias, né, que as dores são... A gente tem tabelas de dor, né? De forma Quando de é dor. um câncer, por exemplo, é uma dor Já forte. é uma dor oncológica, é uma dor bem forte, né? Hoje tem um estudo muito grande sobre a dor na veterinária em si, não só na anestesista. Muitos desses estudos tem anestesistas juntos, né? Mas tem os profissionais hoje que analisam e estudam só a dor. Então, a gente sabe que a dor oncológica, a dor ortopédica, né, no momento cirúrgico, são dores que você tem um limiar de dor muito alto. Então, nem sempre só a inalatória, ela vai deixar aquele paciente com um bem-estar, que é o que a gente busca, né? Na anestesia, a gente busca o paciente ali calmo, tranquilo, sem dor e com um bem-estar, né? Para a gente poder deixar aquele paciente, eu brinco que ele tem que acordar sem saber o que aconteceu com ele, sem sentir dor, sem sentir nenhum efeito colateral. É os que a gente sempre busca como anestesista. E me fala, depois que termina a cirurgia, você espera o paciente acordar? Isso, depois que termina a cirurgia, né? Terminou o cirurgião, acabou a cirurgia, ele vai fazer o quê? Ele vai me dar o ok, o Wesley terminou, a gente dá um tempinho para fazer a limpeza do local, tudo, fazer o curativo. Eu volto, nisso daí ainda está toda a monitoração do nosso paciente, a gente vai fazendo o efeito, o reverso do que a gente fez no começo, né? Então, a gente induziu, entubou o paciente, a gente vai fazendo ao contrário. É entubado também. É entubado, tá? É que nem gente. É exatamente igual a gente. Tanto que hoje, mais ou menos 70% dos fármacos, das medicações que a gente usa é da linha humana, né? Porque na fisiologia, o humano, o cachorro, o gato não muda tanto. Tá? Nossa, entubar um gato deve ser tenso. São pequenos desafios aí que a gente tem na profissão. Entendeu? Aí a gente vai o quê? Ele terminou a cirurgia, a gente vai fazendo o efeito reverso. Então, a gente vai diminuindo, né, essa apresentação de fármacos para o paciente, a gente retira tudo até que ele acorde. Ele começou a ter incômodo com a sonda, a gente tira o tubo, né? E aí ele está mais acordadinho e tudo. Aí a gente já passa... Né, esse paciente já é considerado um paciente que ele já está acordado da anestesia. A gente já passa a responsabilidade aí, nesse caso, para a clínica veterinária, para a parte da internação, né? Aí eles tocam o retorno anestésico mais prolongado, mas o retorno anestésico dali da hora do momento, até uns 20, 30 minutos depois da anestesia, você ainda acompanha. É com a gente, tá? O que acontece que muda isso? Animais que teve problemas. Né? Alguns animais apresentam alguns problemas, pode acontecer, né, durante a cirurgia. Nenhuma cirurgia mesmo feita por um profissional anestésico. Nem em gente. Só para isso, nem em gente, seja aquilo que eu falo, seja na humana, seja na veterinária, qualquer procedimento anestésico nunca ele vai ser 100% seguro. Né? Então, a gente nunca vai ter aquela 100% de certeza que vai acontecer tudo certinho. Então, aos pacientes que têm alguma descompensação, que tem alguma coisa que a gente medica para deixar ele estável durante o procedimento cirúrgico, esse paciente, às vezes, a gente acompanha até 1, 2, 3 horas depois da cirurgia. Aí a gente acompanha ele realmente em estado de alerta, pronto para ser liberado para o tutor, para o dono dele. Ai, que espetáculo! E vocês são em 2? Nós somos em 2. Hoje sou eu, né? Atualmente, eu já tinha outros anestesistas em Rio Preto quando eu cheguei. Eu não sou daqui da cidade, né? Eu vim em 2020 aqui para São José do Rio Preto. Você é da onde? Eu sou lá de Campinas. De Campinas. Já trabalhava com anestesia lá também, né? Aí então, a empresa é nova? A empresa é relativamente nova. 4 anos. 4 anos, é uma já empresa não é nova. tão nova assim, mas tá bom. Graças a Deus, com o passar do tempo aí, a gente conseguiu entrar dentro do mercado aí, se fortalecer, né? E fazer um bom trabalho. Hoje nós somos eu e a doutora Luísa, né? Eu atendo também em Rio Preto, mas eu
priorizo um pouco mais e faço mais a região. A região. E aí eu deixo ela mais fazendo a cidade de São José do Rio Preto. Então hoje a gente atende toda a região. Bálsamo, Tanabi, Mirassol, Badibacite, José Bonifácio, E Barretos, são muitas Novo chamadas, né? A demanda é muito grande. Hoje a gente faz em média de 3 anestesias cada um por dia. É bastante. Nossa, é bastante. E corre de uma clínica, corre para outra, e leva equipamento, e que loucura! É a loucura. Esse é o desafio aí que a gente tem, Porque né? quando Conseguir... o veterinário está na clínica dele, digamos, é menos trabalhoso, porque ele está lá na clínica, ele faz a cirurgia, daí ele vai para a sala dele. Vocês não, vocês ficam andando. Exato. É aquela coisa, antes de começar em si a cirurgia, a gente chega na clínica, né? Tem esse bate-papo, conhece o nosso paciente. Tá. Antecedente a isso, a gente já tem acesso aos exames dele. Quando o cliente liga pra gente ou manda mensagem, a gente pede, olha, passa os pede exames tais exames, né? Eu preciso de mais esse e esse. A gente vai dando uma orientação desde o momento que nós somos acionados. Tá. Chegou lá, a gente tem o tempo de montagem. Aí eu brinco que a gente arma o circo todo. Porque, assim, são muitos equipamentos. O pessoal vê né? a gente chegar... Equipamentos caros, né, Ué? Bastante. Bastante. São equipamentos médicos. Quando a gente fala em equipamentos médicos, seja na humana, na veterinária, a gente nunca está falando de pouco, infelizmente. Aí também é o ponto que a gente fala sobre o valor agregado, né? Não só o valor da cirurgia em si, da anestesia em si, porque, infelizmente, hoje, o custo que a gente tem dentro da medicina veterinária é uma barreira, tá, Luca? É uma barreira, né? Então, hoje as pessoas, infelizmente, né, a gente sabe que muitas vezes as pessoas gostariam de fazer mais e melhor pelo seu cãozinho, seu gatinho. Mas é muito caro. Às vezes as coisas são caras, mas por que é caro também, né? Porque daí você tem também esse custo elevado de adquirir. Hoje uma bomba de infusão que mas é necessário para a gente ter um controle melhor. Mas uma bomba de infusão hoje, por exemplo, ela chega a valer aí em torno de 4 a 5 mil reais, né? Os meninos não estão fotografando hoje, eu vou fotografar aqui. Então, hoje, aí isso aumenta, né? Ele faz aumentar um pouco o custo do procedimento em si. Mas é bastante coisa. Hoje, a gente Nossa, você desce e monta o circo mesmo. Monta o circo. A hora que você chega com os equipamentos, parece que... Hoje, em torno só da montagem, na hora que a gente começa a tirar as coisas das malas e caixas que a gente 30 leva minutos. para dentro, 27 minutos, mais ou menos, em média. Depende aí, mas em média aí, se a gente pegar, digamos, a gente fala, se a gente não se distrair com outras coisas, 27 minutos de montagem. E a classe dos veterinários já aprovou vocês? Porque pelo tanto que vocês trabalham, né? Sim. Hoje a gente já tem, em termos de classe, né? A gente já tem um colégio brasileiro de anestesia veterinária. Então, ela já é reconhecido, você para entrar no colégio, você presta uma prova e tudo mais. Você tem um reconhecimento. O próprio CRMV, que é o nosso conselho, ele já encara a gente como especialidade também, né? Até por antemão ter o colégio brasileiro. E, principalmente, o que é o melhor para a gente. Os colegas, a cada ano que passa, você tem uma aceitação melhor do mercado, porque a gente também depende das clínicas veterinárias. Lógico, né? A anestesia veterinária em si, Luca, ela é recente, né? Ela é recente? A gente está falando o quê? De 8 anos. Não, recente que eu falo uns 15 anos atrás. Há uns 15 anos atrás, ela vem começando a entrar... Porque antes era a própria veterinária que fazia. Exato. Antes o próprio colega queria fazer a cirurgia, ele calculava as medicações de acordo com o peso do paciente, ele ia lá, injetava um remedinho no músculo do paciente e ia fazer a cirurgia, né? Então, ele não tinha todo esse preparo. Esse aparato que você leva lá, coisa para entubar, não sei o quê. Isso, a monitoração que acontece, tudo em tempo real. Infelizmente, antigamente não tinha isso.
de alguns anos para cá, vem-se, né, estudando bastante dentro das faculdades sobre isso daí, né, sobre a anestesia veterinária. Então E vai aí virar uma saiu do mercado. especialidade da veterinária. Já é uma Já especialidade, é uma né? Então, a gente especialidade, tem mas agora vão ter pós-graduação, mais estudantes optando por essa Isso, especialidade. isso. É como você disse, né? É uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande. E junto com a responsabilidade, a gente tem também uma carga de estudo muito grande e, assim, uma dificuldade tamanha tanto quanto, tá? Porque, assim... Não para nunca de estudar, né, Não para Wesley? nunca. Não para nunca. Porque sempre aparece medicamento novo, não sei o quê. Técnicas novas, né? formas de se fazer aquilo, até aquilo ali diferente do que já é feito rotineiramente, né? Então, assim, os estudos não param. Se os estudos não param, a gente também não pode parar de estudar, né? Então, verdade. se tem um grupo dentro de faculdades, dentro de laboratórios estudando para isso, não tem como a gente parar. Não tem como a gente ficar parado no tempo. Se eu ficar parado e fazendo só aquilo no tempo, né, eu fico estagnado. E aí eu não consigo fazer o que eu quero, que é trazer o bem-estar, a melhor coisa para o meu paciente. Teve alguma cirurgia que foi muito difícil, assim, que você se lembre? Tem uma cirurgia que eu falo que assim é marcante porque foi o meu recorde pessoal em tempo, tá? Foi uma cirurgia que demorou 8 horas e 20. Foi uma cirurgia reconstrutiva de um cachorro da raça Pitbull. Ele tinha 38 quilos, então ele era muito grande. Ele estava com um tumor na região abdominal bem grande, envolvendo o pênis e tudo mais. Então, com isso, foi uma cirurgia bem longa. Demorou, a gente entrou com uma previsão de 5 horas, mas ela se alongou aí e chegou o tempo de cirurgia. E deu tudo certo? Deu tudo certo. O cachorro está ótimo? Tá bem. Olha, isso tá que é ótimo. Importante, né? Sim. Foi feito depois o que a gente chama de estudo histopatológico da peça cirúrgica, né? Viu-se que tirou tudo certinho, então o cachorro segue bem, se Deus quiser vai dar tudo certo. E gato? Gato é mais difícil, né? Gato é um desafio à parte, tá? Antigamente se falava assim em gato, o gato é a mesma coisa de cachorro. Não, hoje já tem uma especialidade, hoje tem um pessoal especialista em medicina de felinos. Tem veterinário só de felino. Isso, só de felinos. Por quê? Porque são fisiologias diferentes, tá? Porque nem eu falei para você, o cachorro, o gato, o humano, a fisiologia farmacológica. Os medicamentos agem da mesma forma, mas a fisiologia do gato é um pouco diferente da do cão, por exemplo. Entendeu? Então, eu tenho também que entender de medicina interna de felinos para poder anestesiar. Por isso que eu falo que é um estudo constante, tá? Então, assim, o gato, quais que são os desafios? O gato, às vezes, demora mais para metabolizar certos fármacos, né? Certas medicações. O gato é um paciente que, quando ele muito grande, digamos, muito grande, obeso, isso eu estou falando dos gatos que a gente costuma pegar mais rotineiro, tá? São gatos de 10... Quando ele é muito grande e gordo, 8, 10 quilos. Né? Tirando as raças gigantes, que são Maine-Coon, essas coisas. Então, sim, são animais, de certa forma, pequenos. São animais que perdem temperatura muito rápido durante a cirurgia. Então, a gente tem que estar sempre ligado. Eles perdem temperatura muito rápido? Perde porque o oxigênio, né? Ele perde o animal em si. A maior troca de calor dele é pela respiração. E a gente está oferecendo o oxigênio junto com o gás para manter ele anestesiado, um oxigênio a 100%. O oxigênio a 100% ele tem uma temperatura um pouco mais baixa do que a nossa temperatura ambiente. Com isso, ele faz a temperatura do paciente baixar um pouco. Então, a gente tem que estar sempre... Um dos nossos equipamentos é o colchão térmico. Né? Então, ele está lá sempre no quentinho e tudo para a gente tentar brigar um pouco com essa perca, né? Então, ele perde daqui, a gente tenta colocar a temperatura dali para equilibrar. Mas, às vezes, cirurgias mais extensas também demora, aí acaba o animal ficando um pouquinho mais geladinho, né? Aí demora para voltar, porque demora um pouco mais a metabolização, que no gato já é um pouco mais devagar. Aí é um paciente que, às vezes, demora, na hora que o cirurgião fala assim, acabou. Não é um paciente que a gente fala que nem o cachorro, que ele demora 5, 10 minutos para acordar. Às vezes ele vai demorar um pouquinho mais para acordar o gato. E me conta, você só faz gato e cachorro? Hoje só gato e cachorro. Gato e cachorro. Já tive experiências quando fazendo pós-graduação com cavalos, né? Também, mas hoje é basicamente gato e cachorro. É a maioria do mercado, né? Esse universo de pet
Aumentou muito, né? Aumentou. Aumentou muito. As pessoas acho que ficaram... Com a depois, pós-pandemia, então, acho que isso dobrou. Porque as pessoas ficaram sozinhas e começaram a querer ter um petzinho seu. Gato, antigamente, era raro quem tinha gato. Sim. Hoje em dia, o mundo tem gato. É verdade. Não é? Sim, com certeza. É assim, que eu vejo, tá? Já tenho 10 anos aí de mercado da parte da medicina veterinária, tá? Eu acho, assim, minha opinião, tá, pessoal? Não tem dados, não tem nada que mostre isso, mas minha opinião é que a pandemia foi um marco na medicina veterinária para esse apego, essa aproximação humano-animal, tá? Não falo humano-cachorro, humano-gato, mas humano-animalzinho. Por quê? As pessoas começaram, além da carência de não poder interagir com outros seres humanos, alguns, né? A gente começou a prestar mais atenção nos nossos cachorros, nos nossos gatos, por ficar mais em casa, por ficar mais tempo. Muitos têm, mas às vezes tem essa questão aí, né? Do você não ter muito tempo para dar pro seu animalzinho, né? Então, às vezes acontece isso. É verdade. É verdade. E a pandemia, ele trouxe muito esse olhar do dono pro cachorrinho ou pro gatinho, Luca. Espetacular o teu trabalho, né? Que bom. E me conta, e você tem animal? Tenho sim. Você tem gato, cachorro? Eu tenho gato, tenho cachorro. Lá em casa, além de gato e cachorro, tem uma galinha, um pintinho, porque se deixar, minha filha tem um zoológico, né? Então, a gente tem alguns animaizinhos, sim. Mas hoje eu tenho 3 cachorras e tenho um gatinho lá, que é o mimo da casa. Quem não é, né? E me conta uma coisa, agora você vai fazer uma cirurgia numa cachorra minha, né? Vou, tô sabendo não. Não vai? Por enquanto não tô sabendo. Então depois você vai ficar sabendo. Por enquanto não me contaram essa novidade não, Luca. Por isso que eu ainda quis te entrevistar, saber certinho como que era, como funcionava, né? Bom, sim. Porque a gente faz tudo pelos bichinhos, não tem jeito. Sim. Como eu digo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas tem gente que critica, sabe? Sim. Fala, mas o cachorro vive melhor que muita gente. Fala, mas... Luca, é complicado. A gente fala assim, mas o cachorro, você liga mais pro cachorro do que pra uma outra pessoa. Mas, tipo, é o cachorro que tá ali dentro da sua casa, é o cachorro que tá próximo a você. Algumas pessoas, a gente tá na veterinária, a gente escuta umas colocações meio bárbaras, assim, digamos. Mas, nossa, o cachorro tá lá e tá comendo uma comida, uma ração de R$100 e você não ajuda uma pessoa na rua. Só que, assim, é tão complicado, eu entendo, né? A gente busca uma qualidade para aquilo que é próximo a gente. Lógico. E nem sempre a gente consegue família, ajudar né? O todos. pet hoje é família. Virou família. Sim, o pet. Eu já tive clientes, quando eu clinicava, né? Eu já tive clientes que era uma senhora já de 70 anos. O cachorrinho dela fazia alimentação não na mesa, mas fazia alimentação do lado dela em todos os horários de refeição dela. Então ele tomava café com ela, ele almoçava com ela e ele jantava com ela. Os filhos dela já não podiam estar todo dia com ela, já casaram, todos eles tinham filhos, tinha a família deles. E tipo, quem que era a família dela? Ela já era viúva, era o cachorro. Então, não vai oferecer para aquilo ali, aquilo que eu falo, o cachorro, naquele momento, ele virou o filho dela. Com certeza. Então o pessoal fala assim hoje, porque é meu filho. Não é só uma forma de colocação. Virou, verdade, virou. É uma forma de coração, né? Sim. Aumentou muito o amor, né, o apego que a gente tinha. Antigamente, eu falo assim, eu peguei um pouco disso, né, em questão... Antigamente o cachorro, se ele era criado, né? O gato solto pela rua, o cachorro criado no quintal. Aonde foi um marco que a medicina veterinária até se desenvolveu melhor, porque você necessitava de um melhor parecer médico para o paciente. O dia que o cachorro ele saiu do quintal e veio para dentro de casa. Porque aí você consegue ver aquilo que eu falo, às vezes os gatos foram proibidos de sair na rua.
Exatamente, eu digo que o gato. Então, com esse movimento que teve, né, o fato do animalzinho estar dentro de casa, você começa a prestar mais atenção. E eu não digo isso por maldade, nem nada assim, porque a vida nossa, às vezes, é muito corrida. É difícil você prestar. Agora, imagina o cachorro no quintal. Muitas vezes, antigamente, isso a gente falando há muitos anos atrás, às vezes o cachorro, você ia perceber que o cachorro tá passando mal 2, 3 dias depois, que você nem via ele andando no quintal. É verdade. E quando você, às vezes, levava ao veterinário nessa época, já não tinha mais tempo hábil para fazer qualquer coisa. O cachorro veio, ou o gato veio para dentro de casa, um vômito, uma diarreia, qualquer coisa que ele tenha, ou tá mais amoadinho, tá mais quietinho, você já leva no médico veterinário. Então, a gente tem muito mais tempo para trabalhar. Né? Antigamente tinha cirurgias que nem eram feitas porque não dava tempo de entrar para fazer. Hoje a gente já tem cirurgias que dá, né? Então... Ai, com certeza. Eu adorei, eu tenho um monte de bicho. Que bom, que bom. Eu sou meio protetora, né? Sim, daquelas que pega e depois... Às vezes eu consigo doar até grande. Que bom. Né? Porque daí já está bem cuidado, já está, né? Já está bonitinho de novo, né? Porque às vezes a gente faz uns resgates aí que a gente... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E quando é resgate, você colabora? Normalmente, quando é um paciente resgatado, quando é um paciente que está vindo de uma vaquinha online, de um resgate, de uma ONG, alguma coisa assim, a gente sempre tenta fazer a nossa parte também. Então, a gente, em alguns casos, a gente cobra um pouquinho menos o valor. Cobra só o custo. Cobra só basicamente o custo que a gente tem, né? Então, a gente tira o lucro, tira a hora do médico veterinário que está fazendo. Isso é amor pela profissão, né? Sim, amor à profissão. E eu falo também que é questão de responsabilidade, né? Responsabilidade social com os nossos... Eu falo que não é só vir. A gente também tem que doar um pouco, né, Luca? As pessoas têm mania de muito... Com certeza. Só vem a mim, né? Com certeza. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. E, querendo ou não, a gente está ali... Eu falo que o anestesista, a função dele, e a gente é muito contra, não é um pouco contra, é um animal passador. É por isso que a gente está ali também. É dar um bem-estar, é cuidar do paciente enquanto ele está na cirurgia, mas principalmente cuidar, porque é injusto um ser que ele não pode reclamar, não tem outras formas de reclamar, sentir dor. É verdade. E é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha, sim, por todo o resto, mas principalmente controlando e brigando contra a bendita da dor. Amado, para quem chegou nervoso, você fala super bem. Obrigado. Não tem motivo de chegar nervoso. Eu tava um pouco tenso. Pode ir em qualquer podcast que vai arrasar. Obrigado. Fala super bem. Eu fiquei encantada com o seu trabalho, estou encantada com o seu trabalho. Obrigado, é um prazer. Parabéns, viu? Obrigado. Eu acho que Rio Preto precisa de mais gente assim. Sim. Como você, com essa visão. Obrigado. Né? É um prazer enorme poder vir aqui, né, no seu programa, no seu podcast. Os nossos pets que agradecem você. Obrigado. Mas é um prazer estar aqui podendo falar e explicar um pouquinho o que é a anestesia e veterinária para vocês. EMAVE. EMAVE. Eu mando para um monte de veterinário. Que bom. Que bom. Então, quem quiser procurar a gente, né? Tem o nosso Instagram, posso passar? Pode. Não, vou deixar embaixo, mas pode passar. É @emavrp, tá? Então, a gente trabalha em duas pessoas. Então, a gente tenta sempre dar conta de uma agenda meio apertada, tanto que foi sacrificante e difícil, né? A gente conseguir esse horário, né, Luca? Porque a agenda também é bem apertada, mas a gente se esforça bastante para conseguir atender todo mundo. E você tem quem te ajuda na hora que você vai fazer a anestesia? Basicamente, dentro do centro cirúrgico está sempre eu, o cirurgião e um auxiliar. Então, a gente meio que se ajuda como um todo, entendeu? Antes de começar a cirurgia, que é a minha parte mais atuante, né, de montagem, a gente tem um preparo do paciente, então, entuba até fazer aquilo ali tudo. A hora que eu intubo o paciente, que eu vou começar a colocar as monitorações nele, né? Aí a hora que o cirurgião ele vai lá, se lava, se paramenta, coloca toda a paramentação estéril. A partir daquele momento, ele não pode fazer mais nada que coloque a mão em algo contaminado. Então, ele se afasta da mesa, a gente vem, o auxiliar vem, abre para ele com o campo estéreo e tudo mais, aí ele entra na parte da cirurgia, né? Então, assim, eu não tenho especificamente um auxiliar,
Mas o auxiliar que está ali auxiliando, ajudando o cirurgião também me ajuda a fazer várias coisas. E nesse momento em que a cirurgia está acontecendo, é eu mesmo focado o tempo todo. Não tem muito a necessidade, não tem muito essa questão do que uma outra pessoa fazia ali para ajuda nesse momento, entendeu? É mais para o preparo. O preparo, aí o auxiliar do cirurgião, a gente rouba ele um pouquinho. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou pôr tuas redes sociais, telefone, celular de contato, Obrigado. tudo aqui na nossa legenda. Combinado, então. Tá bom? Podemos encerrar? Claro, podemos encerrar sim. Então, tá bom. Gente, eu adorei a entrevista. Fiquei muito contente de saber que a evolução dos veterinários está nesse nível. Fiquei muito feliz mesmo, eu tenho muito pet. E, enfim, e se você acha que tem aquele veterinário, passa esse WhatsApp para ele. E a entrevista está completa em nosso canal no YouTube e no Spotify. Por favor, dá um like e se inscreva em nosso canal. Obrigada!